Jeremias 9:20 diz: Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra de sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Amém. Você pode sentar. Esse nosso texto conhecido, texto bíblico, em que Jeremias está profetizando algumas coisas, como sempre, né? Bem terríveis. E ele diz: ouve, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor. Ensine pranto a vossas filhas, ensinem lamentação às vossas companheiras. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Deus está, através do profeta Jeremias, demonstrando que ele vai trazer algo terrível sobre a cidade. Nós sabemos que vai acontecer aqui é a invasão de Babilônia, aquele período que inclusive temos aí, tem um filme aí que descreve de uma maneira bem bacana, bem fiel as questões ocorridas naquela época, o filme chamado Jeremias. Jeremias está dizendo: olha, ensinem a prantear, ensinem a lamentar, porque é o que vem pela frente. Uma ação que certamente não é o que Deus queria. Não é o que Deus queria. Ora, Deus não se preocupou em libertar a nação de Israel do Egito. Deus não se preocupou antes que eles fossem para o Egito, não gerou um povo proveniente de Abraão. O projeto de Deus é todo amor, é todo preservação. O projeto de Deus é todo exaltação. Já vinha dizendo desde Deuteronômio: eu farei de vocês bem-aventurados. Todas as nações da terra verão que vocês são bem-aventurados e são chamados pelo nome do Senhor. Deus está projetando colocar o nome dele sobre aquela nação. Por isso colocou o nome Israel, que nas origens lá do hebraico seria príncipe de Deus. O projeto de Deus é tremendo, mas mais adiante aqui, no verso 23, 24, ele diz no 24: o que se gloriar, glorie-se nisto, em saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Deus se agrada com o juízo, com a justiça. Então, ele se vê na obrigação de punir o seu próprio povo, porque ninguém escapa do juízo de Deus, nem o seu próprio povo. A partir do momento que se desenquadrou da palavra, deixou de ser povo de Deus.
Pois a Escritura diz que sobre os filhos da desobediência permanece, a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. Então, quer dizer, uma vez filho, mas se tornou desobediência, virá sobre este a ira. E quando a ira de Deus vem sobre um até então chamado filho, ele vai deixar de ser filho. Porque Deus tem que fazer justiça, juízo. E ele diz, destas coisas eu me agrado, eu me alegro com essa justiça, com a verdade. Ora, e qual era a pregação de Jeremias? Fazei justiça à causa das viúvas, dos órfãos. Vocês estão dizendo templo do Senhor, vocês são adúlteros, vocês são assassinos, as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e depois de tudo isso que vocês fazem e dizem que eu não vi, vocês vêm e se apresentam diante dessa casa que se chama pelo meu nome. Aí Jeremias diz assim, mas o Senhor diz, eu vi tudo isso. Irmãos, somos servos de Deus, então temos que andar como tal. Não adianta se iludir. Sou servo. Eu não posso, esse negócio de ser 80% servo e 20% mundo, já viu? Todo mundo faz, todo mundo todo mundo isso, todo mundo aquilo, todo mundo. Mas a Escritura diz que Jesus Cristo, com seu sangue, me comprou para que eu não seja parte do mundo. Não interessa, lembra aquele ditado que tinha por aí? Quando se divulgava que o Brasil devia não sei quantos milhões, era a dívida externa. Aí quando você via alguém dizendo na rua, meu nome está no SPC, mas eu não estou nem aí. O Brasil deve, por que eu não posso dever? Ora, então porque alguém rouba, então por que eu não posso roubar? Afinal de contas, qual é o meu espelho? Não, o meu Jesus é santo, então eu tenho que ser santo. Diz a Escritura, sede santo, porque santo é o Senhor vosso Deus. O meu espelho é Cristo. A Escritura diz, olhai para o mundo. Não, diz, olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé. Então, o profeta Jeremias aqui, ele vem mostrando, como nós lemos desde o verso 20, mostrando o que vem pela frente. E muita gente não deu crédito na catástrofe que vinha, justamente porque a semelhança do que disseram lá na frente para Jesus, nós temos por pai Abraão, aqui a filosofia é a mesma. Nós somos herança do Senhor. Como que o Senhor vai entregar a sua herança para o adversário? Como que Deus vai entregar Israel, a menina dos seus olhos, para o rei da Babilônia? Não, isso está descartado. Aí prenderam Jeremias, bateram em Jeremias, jogaram Jeremias no calabouço. Só não mataram, porque Deus não permitiu que matassem, mas espancaram Jeremias de tudo que foi canto. Tanto que Jeremias tem um dos títulos, o profeta da coragem, mas também o profeta chorão, por causa das suas lamentações. E se você observar Lamentações capítulo 4, você fica simplesmente impressionado com o que Deus está fazendo com a nação de Israel, e Jeremias está contemplando ali o cumprimento mais horripilante das profecias que ele já tinha deixado. Então, irmão, aí vem diz assim, até os cadáveres dos homens jazerão. Aí diz no verso 23, depois dele declarar isso tudo, ele diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que texto tremendo, porque o que tem de gente iludida no mundo, porque tem dinheiro, a hora que baixar a sepultura, como é que fica? A vida começa depois que baixamos a sepultura. Esse mundo não é vida.
Esse mundo é um horror. Quem tem a consciência real de mundo espiritual, de Deus, é louco para partir desse mundo e ver os portais da glória abertos e poder ouvir Jesus dizendo: vinde bendito de meu Pai. O que se compara a isto? Então nós temos um monte de gente rica, um monte de gente forte nos seus esquemas de segurança, forte na sua própria fortuna, forte nas suas amizades, né? Nos seus, como é que diz assim, na gíria, né? Quando uma pessoa é amiga da outra, que confia um no outro, é o peixe forte, coisas desse tipo que tem por aí. E aqui a Escritura diz: nada de tudo isso é besteira. Quer se gloriar? Glorie-se em saber que eu sou o Senhor. Ou seja, eu sou soberano, eu sou absoluto. E glorie-se sabendo das coisas que eu me agrado. Eu sou o Senhor e eu faço beneficência. Uns são ricos e podem ter falta, mas o Senhor, quando faz beneficência, mesmo a um pobre, a bênção do Senhor é que enriquece. Muita gente é rica, mas não consegue se desgrudar dos seus remédios. Muita gente é rica, mas não consegue desgrudar de uma cadeira de rodas. Muita gente é rica e não consegue se livrar dos leitos de hospital. E nós podemos dizer: estamos de pé, e até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu tenho que me gloriar nisso, saber que Ele faz beneficência. Quantos livramentos Ele já me deu e mostrou que Deus se deu a mim. Eu imagino toda a sua igreja, todo o seu povo ao longo da história que Ele tem implantado. Quantos livramentos eu poderia, no mínimo, estar morto. Que dirá numa cadeira de roda? Que dirá cego de uma vista? Que dirá todo problemático? Já caí de uma altura de 8 metros. Já caí de cima de um caminhão andando. Já rolei um precipício. Morando sempre no alto do morro, onde tinha bala perdida o tempo todo. Gente matando a menos do que preço de banana. E por aí vai. E o Senhor, a mão dele sempre fez beneficência. Estamos de pé, atravessando gerações, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas e os ricos? De vez em quando sai aí uma notícia: carro capota e morreu rico. Não é pelo fato de ser rico, estamos usando o contexto aqui. Tenho nada contra ser rico, nada, não é isso que estamos falando. A Bíblia só adverte: Timóteo, diga aí para os ricos da igreja, para não colocarem a sua confiança na incerteza das riquezas. Não estão falando de rico, estão falando de se gloriar na riqueza. Gloriar-se, mesmo que tu seja rico, mesmo que tu não tenha mais aonde botar dinheiro, mas você tem que se gloriar no Senhor dos Exércitos. É isso, é lógica, é o óbvio. E não se glorie nem na sua sabedoria, nem na sua força, nem nas suas riquezas. Muita gente se acha sábio. Eu fiz 10 faculdades. Tá, parabéns. Mas a revelação supera qualquer conhecimento. A revelação é poderosa. Quem, com as suas 10, 15, 20 faculdades, poderia chegar à conclusão que Salomão chegou? Senhor, esse filho é meu. Não, filho é meu. Não, filho é meu, filho é meu. O filho é... Soldado, pega a espada, divide essa criança no meio. Quem adquiriria uma sabedoria dessa com faculdade? Isso é revelação. Muitas pessoas têm faculdades e faculdades, faculdades e mais faculdades, e estão completamente vazias. E se Deus aparecesse para essas pessoas e dissesse: pede-me o que tu quiseres hoje, eles nem saberiam o que pedir. Cheios das suas faculdades, cheios dos seus cofres de dinheiro,
Mas quando apareceu para Salomão que não tinha faculdade, Salomão, pede-me o que tu queres. Opa, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Salomão, eu vou te dar sabedoria como nunca antes de você, nem jamais haverá. Eu vou te dar riqueza e fama e conquistas, porquanto teu pedido agradou o meu coração. E os ricos? Vazios. Quem suporta, quem consegue ouvir um desses atores que fazem novela dando entrevista, quem consegue ouvir aquilo? Que coisa horrível, que vazio existe dentro do ser humano, mas eles estão se gloriando em si mesmos, na sua fama de mídia. E um dia a fama deles nem no inferno não será reconhecida, mas nós somos conhecidos diante de anjos, arcanjos, querubins e serafins. A hora que Deus diz assim, vai lá e leva isso para o meu servo, o anjo te conhece, vai entrega na tua mão. Aleluia! Na hora que Deus diz assim, olha, daqui a tantos minutos, tantos segundos vai ter uma situação, vai lá livrar o meu servo. Lá vem o anjo direitinho, na roda do teu carro que ia ter um problema, teu carro ia capotar, ia bater, você ia se ferir. Lá vai aí ele dar ordem aos seus anjos para que nos sustente na palma da sua mão. E os ricos? Os ricos vão dando seu jeito, vai pagando seus planos de saúde, mas nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Não se glorie, irmão, não se glorie em recursos. O nosso recurso é Deus. Não se glorie em besteira. Aceite a palavra que Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Lute para que você não se torne um mercenário. Lute, determine, como falávamos no começo, seja alguém determinado, se recuse a se tornar um mercenário. Se recuse. Você vai ver todo mundo marchando ao contrário, e você seguindo que nem um bobo, contrário da multidão, mas vai, que no final você vai ver. Vai em frente. Vai em frente. Estevão foi um palhaço, morrendo debaixo da chuva de pedra. E como foi? Pedro, muita gente deve ter dito, e aí velhinho, dançou, né? Viu aí seu bobo, crucificado de cabeça para baixo. Quando Jesus está na cruz, estão zombando dele. Mas e agora? Zomba agora. Zomba agora quando ele virar e pisar no Monte das Oliveiras. Quero ver quem vai zombar dele. Vai ter gente gritando, montes caiam sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro. Por quê? Porque Deus é apaixonado por justiça e não importa o tempo que passe, a justiça será feita. Aí ele está dizendo, não se glorie, sábio na sua sabedoria. Às vezes as pessoas, não, que eu tenho curso disso, curso daquilo, e está se gloriando. Amém, se você pode estudar, se eu posso estudar, se eu tive condição, sei lá como, tudo bem. Poxa, eu tenho curso disso, tenho curso daquilo outro. Poxa, eu me sinto gratificado pelos meus estudos, pelos meus cursos, mas isso não é motivo de glória a nível de se achar melhor do que ninguém. Quando nós vamos lá no cemitério, que olhamos mausoléu do fulano de tal, aqui jaz fulano de tal, que você diz assim, quem foi fulano de tal? Pelo tamanho do mausoléu dele, que tem muita gente que não tem uma casa para morar do tamanho do mausoléu do camarada, dá para entender que o camarada era o tal. Mas onde é que ele está? Debaixo de 7 palmos de terra, como qualquer outro. Amém, meu irmão? É isso aí. Então, quer se gloriar? Glorie-se em Deus. Glorie-se em Deus, como Paulo diz assim, né? Eu não sou presunçoso, eu não sou jactancioso, a minha glória está na cruz de Jesus Cristo.
E é assim que nós temos que caminhar. Aí diz ainda: forte na sua força, não se glorie. Rico nas suas riquezas, não se glorie. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quer dizer, eu sou absoluto. Eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se Deus está dizendo que se agrada de alguma coisa, interessante que ele diz que eu faço beneficência, juízo e justiça aonde? Na terra. Ele está sendo bem específico. Eu faço isso na terra, ou seja, na terra. A terra não vai deixar de existir enquanto Deus não trazer sobre a terra toda a justiça e todo o juízo que ele quer trazer. Lembra do sangue de Abel? Caim, o que fizeste? O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Lembra Apocalipse? O anjo que pega a oração dos santos, mistura com as brasas do altar e joga sobre a terra. Deus faz juízo e justiça onde? Na terra. Ou seja, enquanto toda a justiça de Deus não for realizada, a terra não deixará de existir. Por isso a Escritura diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus não deixa um pingo de justiça cair por terra. Ele está dizendo, eu me agrado. O que é quando você se agrada de alguma coisa? Eu tenho prazer, eu tenho gozo, eu tenho alegria, eu tenho satisfação, eu fico feliz, eu viro cambalhota, eu fico radiante mediante a justiça, o juízo e a beneficência. Se ele está dizendo que é assim que ele fica, ele se agrada, ele vai fazer. E ele diz, assim diz o Senhor. Então, meu irmão, toca o barco da tua vida, olhando para Cristo, autor e consumador da tua fé. Aqueles que têm ofendido a você, já estão no caderno de Deus. Os que têm tentado humilhar você, já estão no caderno de Deus. Os que acham que vão te derrotar, já estão na lista da funerária de Deus. Quem está pensando que vai ver o teu fim, não é possível ver o fim de quem é eterno. E pelo sangue de Cristo é isso que nós somos, eternos em Cristo Jesus. Ninguém pode ver o nosso fim, porque nós não temos fim. A salvação é eterna, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é único. Aí ele diz, e ele está falando para quem? Para Israel. Seguindo, 25, eis que vem dias, falando para o futuro, olha, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei, futuro de novo, a todo circuncidado com o incircunciso. O que Deus está dizendo? Olha, eu me agrado da justiça, eu me agrado do juízo. Eu estou dizendo que vem dias aí pela frente que eu vou visitar para fazer justiça e juízo tanto com o incircunciso, ou seja, os gentios que não andavam com Deus nem nada, mas também com o circuncidado, ou seja, quem são os circuncidados? A nação de Israel. Deus está dizendo assim, eu vou fazer justiça e juízo tanto no meio dos ímpios, quanto no meio dos santos. Tem gente que pensa que se esconde dentro da igreja. Me permita rir. Igreja não é lugar de se esconder. Toda igreja tem duas portas, uma para o céu e uma para o inferno. Igreja é onde você vai ter a sua seleção realizada. Você vai ouvir coisas, vai ser alvo de orações, operações de Deus, e ali é a sua última prova. É na igreja que se define a sua vida espiritual. Deus está dizendo, eu vou visitar o circuncidado e o incircunciso, ou seja, eu vou visitar os ímpios que não conhecem a minha lei, eles não ficarão impunes, eu farei justiça no meio deles,
Ninguém escapa da justiça de Deus. E eu já vi gente dizendo assim, correndo para aparelho de som, dizendo: eu não quero ouvir a pregação desse homem não, se eu tiver enganado, eu quero morrer no engano. Não interessa, pode não ouvir as pregações, pode morrer no engano, mas Deus fará justiça. Se ouviu, se deixou de ouvir, não interessa, Ele fará justiça. E tem gente que diz assim: não, eu já estou na igreja, eu já estou bem com Deus, eu já sou membro da igreja, eu já tenho uma fichinha lá na igreja, né? Naquelas igrejas mais, com a linguagem mais requintada, o meu nome já está arrolado no rol de membros da igreja. Que coisa linda. Então, eu já estou muito satisfeito, eu já até canto no coral, né? Coisas dessa natureza aí, absurda. Então, eu estou muito bem com Deus, acabou a história, encerrou-se tudo, eu estou na igreja, eu sou santo, eu sou salvo. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer justiça no meio dos santos. Ora, se Deus está dizendo que vai fazer justiça no meio dos santos, significa que no meio dos santos, a balança da justiça vai ter que ser acionada. Então, irmão, não adianta fugir, porque Israel é o retrato da igreja. Vamos clamar, vamos pedir misericórdia, para que quando a justiça de Deus venha, que Ele está dizendo: eu visitarei. Vem dias, diz o Senhor, quando esses dias vierem, que nós possamos estar de pé diante do Senhor e dizer assim: Senhor, pode julgar, porque as minhas mãos estão limpas. Porque quem tem medo se esconde, lembra? Adão, aonde estás? Quem deve, teme. Quem deve, teme. Agora, quem não deve, não teme. Cadê o som de Deus? O som de Deus vem da esquerda. Opa, é para lá mesmo que eu vou, para a esquerda. Não tenho nada para temer. Deus é terrível contra o mal, não contra a justiça. Quem conhece Deus e anda nos seus caminhos, a sua comunhão aumenta a cada dia. Aí ele diz: ao Egito, a Judá, a Edom. Olha só, Deus está falando de Egito. Você sabe o que foi o Egito? Edom, sabe quem foi Edom? Edom foram os descendentes de Esaú, o que vendeu a primogenitura. E Deus jurou briga contra a semente de Edom até exterminá-los. A Escritura diz que Edom foi o povo contra quem Deus ficou eternamente irado. Eu imagino que tenha sido lá desde a primogenitura e sabe-se lá mais o que, outros detalhes que tenham acontecido. Mas olha, e Deus vem e joga Judá no meio dessa turma: Egito, Judá, Edom, aos filhos de Amon, Moabe, a todos os que cortam os cantos dos seus cabelos, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Depois de Deus separar, através de Abraão, livrar do Egito, abrir o mar vermelho, mandar maná, codornizes, água no deserto, livrar dos inimigos, e com Josué fez pedra cair do céu, secou as águas do Jordão. Depois de tudo aquilo, Deus agora vem e qualifica essa bela nação, por quem Ele vem trabalhando há milhares de anos. Ele diz assim: vocês, Judá, por quem eu fiz tudo isso, são iguaizinhos a Edom, iguaizinhos ao Egito, iguaizinhos à Etiópia, iguaizinhos a qualquer um. Vocês são iguaizinhos os incircuncisos. Aí, antes que eles dissessem: não, mas nós não somos incircuncisos, Deus está dizendo assim: eu estou dizendo que vocês são incircuncisos de coração, para não confundir o natural com o espiritual. Naturalmente, olhando para a nação de Israel, todos os rituais da lei estavam cumpridos, mas vem Jesus e diz assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Temos que ser cristão de verdade, amém, irmão? Temos que saber ser cristão de verdade. Tem gente que só sabe orar na hora da dificuldade, quando a espada aperta. Isso não é ser cristão.
Cristão ora por prazer, por alegria. Tem gente que, eu preciso ouvir Deus, eu estou em desespero, aí cata a sua Bíblia, vai para um canto para ler. Está brincando com Deus? Está chamando Deus de palhaço? Deus não se revela a quem é relaxado, Deus se revela a quem realmente o busca constantemente. A Escritura diz, buscar-me-eis e me achareis, mas despreza-se Deus o tempo todo, quando se está em angústia vai buscá-lo? Era isso que a nação de Israel fazia. Quando o inimigo vinha, aí eles clamavam, pranteavam, rasgavam suas vestes, jejuavam, e Deus dizia assim, não adianta, o juízo já está decretado. Olha então o que diz, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O que para nós concluirmos que eu entendo? Israel tem diferença das outras nações. Eles tinham sinais na sua carne, a circuncisão. Eles tinham até vestes diferentes muitas vezes. Tinham situações que eram realmente diferentes. Mas uma coisa que eu vejo é que não adianta nós simplesmente sermos diferentes dos outros. Eu não posso simplesmente me apartar do mundo e viver o meu próprio mundo. Não, eu tenho que me apartar do mundo, mas eu tenho que viver Deus. E Israel, muitas vezes Israel estava apartado do mundo, das nações vizinhas, mas ele não estava vivendo Deus. Talvez, irmão, nessa noite sirva essa palavra de exemplo, ou para ficar na nossa memória em todo o tempo. Talvez ela venha a operar no presente, talvez ela vá operar no futuro. Porque muita gente é assim, eu não me envolvo com aquilo, eu não me envolvo com aquilo outro, eu não tenho essa atitude, eu não tenho aquele pensamento, eu não me envolvo com isso nem com aquilo, mas também não se envolve com Deus. E tem gente que pensa por desprezar o pecado que já se aproximou de Deus. Não! Tem muita gente que não conhece Deus e não vive no lamaçal do pecado. Nós não estamos falando de apartar-nos do mundo de pecado, nós estamos falando de nos aproximar de Deus. Não estamos falando simplesmente de sair do mundo e vir para dentro da igreja, nós estamos falando de sair do mundo e ir para o santíssimo lugar e contemplar as asas do Altíssimo. Não é uma meia vida cristã, é uma vida total. Muita gente se esconde dentro da igreja e não está, mas talvez depois dessa pregação possa entender que não é, a igreja não é lugar para se esconder, a igreja é lugar para demonstrar comunhão com Deus. Eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Não, eu não fumo maconha, eu não cheiro cocaína, eu não me prostituo, eu não defraudo, eu não sonego, eu não roubo, eu não furto, eu não uso arma, eu não. Tá aí Deus, cadê Deus? Tem gente que confunde, pelo simples fato de não fazer essas aberrações que o mundo natural faz, que já tem Deus. Não, meu irmão, não é assim. Para ilustrarmos e terminar, a parábola do rico e do Lázaro. Já falei dezenas de vezes. O rico, Jesus apenas diz que ele vivia regaladamente. Não diz que ele fumava maconha, cheirava cocaína, adulterava, se prostituía. Diz que ele vivia regaladamente, só isso. Não diz que ele mentia, a parábola não acusa ele de ser um mentiroso, não diz que ele defraudava alguém, não diz que ele deixava de pagar os seus empregados, os seus mordomos, não diz que ele era um caloteiro. Está entendendo, meu irmão? A parábola não acusa aquele homem de nada, apenas diz que ele vivia a vida dele, mas não acusa ele de estar mergulhado num lamaçal de pecado. E no entanto, ele morreu e foi levado para o local de sofrimento. Então, para nós concluirmos,
Vamos voltar aqui no verso 23. E você não esqueça mais, Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Você pode descansar, pode esperar, porque a justiça, o juízo e a beneficência de Deus chegará e Ele fará justiça a todas as tuas causas. Se você diante dele é visto como justo, Ele não deixará que nenhuma vírgula de injustiça prevaleça sem punição. Ele não deixará de te recompensar por todos os teus atos de justiça e de verdade, porque Ele está dizendo que dessas coisas Ele se agrada. Então você pode dizer: esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.